Fala, meus inscritos no canal, fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que esteja, beleza? Galera, eu já quero aí de antemão agradecer vocês aí pela ajuda que vocês estão me dando aí no meu canal, beleza? De coração. O vídeo que eu trago hoje para vocês, para o canal, é mais aí uma novidade aí, tá? Que eu recebi da Microsoft. Não sei se vocês já receberam. Foi liberado para todos, mas assim, gradualmente, né? Ela não libera assim de vez. Aos poucos ela vai liberando. E eu, bom, fui sorteado, né? E recebi esse recurso. Eu tenho aqui duas máquinas. Essa aqui é a minha máquina de teste, tá? E a minha outra máquina de trabalho, ela tá aqui do meu lado. Na outra máquina de trabalho ainda não recebi, mas nessa daqui que eu atualizei, eu recebi. E qual é esse recurso? É aquele recurso que ela liberou aí para diminuir o consumo de memória RAM no sistema. Beleza? Porque o Windows, ele, quando você vai instalar o Windows, você sabe que tem que ter 4 GB de memória. Se não tiver 4 GB, você não consegue instalar ele de maneira alguma, tá? Aí você vai me dizer assim, ah, mas eu consegui instalar aqui no meu. Ah, claro, você conseguiu instalar aí através de um pendrive bootável. Tenta instalar ele sem ser com pendrive bootável para ver se você consegue. Primeira coisa que vai aparecer é aquela janelinha dizendo que não tem memória suficiente para a instalação do Windows, tá? Vai aparecer aquela janelinha de especificação do sistema. E ali vai estar, falta memória RAM para a instalação do Windows. O resto você pode até ter, TPM 2.0, Secure Boot, mas se não tiver os 4 GB, você não consegue fazer a instalação. Eu já tentei isso, não adianta, tá? Você pode até instalar com um pendrive bootável 2 GB de memória, sendo que também quando você for trabalhar com Windows, né, o sistema você não vai conseguir, porque 2 GB de memória às vezes vai tudo somente aí nos programas, beleza? Então ela requer 4 GB de memória, TPM 2.0, Secure Boot, suporte, né? Que o processador tenha suporte para o Windows 11 para poder você instalar o Windows 25 H2, beleza? Mas vamos ao que interessa. Então, o recurso que eu recebi é esse aqui. Você vai vir aqui no gerenciador de tarefa, vai abrir aqui, ó, gerenciador de tarefa, tá? Vamos esperar aqui abrir. Aí você vem aqui embaixo na especificação de memória e CPU, e Wi-Fi, e disco rígido, e aqui tá. Observe que agora é 2 GB, tá? Caiu para 2 GB agora o Windows, ele trabalha com 2 GB de memória, beleza? Eu tenho nessa máquina aqui em cima, ó, que é DDR3, 4 GB instalado, ali em cima ali, ó, tá? Mas o total em uso, 3 GB e 9. Olha lá, em uso, vocês podem ver aqui, ó, 3 GB e 9, beleza? É o que tem em uso. Só que caiu para 2 GB. Tá? Agora o uso agora é 2 GB. Aqui, o uso em uso compactada, 2 GB, tá? E 265 megabytes, tá? Compactada, beleza? E em uso, 2 GB, compactado 256 megabytes, vai variando aqui, vai variando. Disponível 1 GB, tá? Confirmado 3.1, 5,3 GB e 966 megabytes, 990, 975 e assim vai. 460 megabytes e 185 megabytes. Então caiu bastante aqui, tá? O uso de memória aqui para o meu sistema operacional. Mas o que eu quero trazer para vocês, galera, ver se vocês conseguem entender. Vocês estão vendo aqui que o Windows 11 está funcionando com 2 GB de memória, tá? Em qualquer lugar que eu clicar aqui para abrir qualquer programa, vai abrir rápido, tá? Não vai ter problema nenhum, mas o consumo de memória varia muito porque vou vir aqui em serviço, que vocês vão ver aqui, deixa eu ver aqui em serviço, tá? Aqui em cima. Observe que eu tenho aqui aberto o Movive Screen Record. Ele está consumindo aqui 170 megabytes, variando, beleza? 170 megabytes. Por que está em 170? Porque eu estou trabalhando com ele. Então, de acordo com o programa, você vai trabalhando, ele vai consumindo memória. Tem um programa aí que consome até 1 GB de memória. Por exemplo, editor de vídeo, editor de foto e outros editores aí consomem até 1 GB de memória, até mais, dependendo, quando você está trabalhando com ele. Tá? E observe aqui em cima, gerenciador de tarefa no segundo plano, aqui na extensão, 666, né? 66 megabytes ele está consumindo. Então, se você vai descendo, esse aqui ó, tá em 26, ó, tá? 26. Então, você vai vendo aqui os consumos de memória, tá? Que os aplicativos, né, e os programas consumem dentro do sistema operacional. Agora vamos lá, eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui o editor Movive. Isso aqui é o editor de foto, tá? Ele é um editor que ele não é tão leve assim, ele requer aí uma placa de vídeo boa para você trabalhar com ele, tá? Ele não é tão leve, vai ter uns aí que é pesado,
Ele pede aí uma placa de vídeo aí boa para você trabalhar. Observe aqui, deixa eu sair daqui. Abriu. Não estou trabalhando com ele, certo? Vou vir aqui, que eu vou ter que mudar algumas coisas aqui para ele não ficar aparecendo. Deixa eu ver aqui, fechar. Aqui e ok. Então vamos lá. Agora eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefa. Vamos procurar aqui pelo Movive. Aqui, ó. Movive Foto Editor. Observe, 86 megabytes. Parado. Não estou trabalhando com ele, tá? Ele só está somente aberto na minha tela aqui. 86 megabytes, parado. Quando você começa a trabalhar com ele, automaticamente aumenta o uso do CPU, aqui ó, o uso do CPU e o uso de memória, porque você está trabalhando com ele. Cada programa, ele puxa um pouco do sistema, né? Puxa um pouco pelo CPU e também consumo de memória. Então, às vezes, quando você instala muito programa no teu PC, que tua tela fica cheia de programa, e aí você vem aqui no explorador de arquivo, e vem aqui neste computador, e aqui tem pouco giga aqui no teu SSD, e pouca memória, porque você está usando muito programa aí que consome memória, né? E aí, então, a memória RAM, ela diminui no PC, né? Ela diminui no sistema. Então, aqui está parado o editor de foto, eu não estou trabalhando com ele. Eu vou sair dele aqui, automaticamente ele vai sumir aqui da barra de tarefa, do gerenciador de tarefa, beleza? Então, vamos voltar aqui na memória. Agora eu tenho aqui 2 GB de memória, né? O Windows agora está trabalhando com 2 GB de memória. Mas o que eu quero aqui mostrar para vocês, galera, quais são os requisitos mínimos para você instalar o Windows 11? Primeiramente, né? TPM 2.0 e Secure Boot ativado na placa. E depois vem o suporte do processador. Né? Tem que ter um suporte para poder instalar o Windows 11. Se não tiver suporte, você não consegue instalar. Depois vem o que? 4 GB de memória RAM, que é o padrão para você instalar o Windows. Beleza? Então, por que a Microsoft então não deixou lá 2 GB de memória RAM para você instalar o Windows? E agora você está trabalhando com ele com 2 GB de memória, ok? Tá aqui, ó. Vê se você consegue entender. Se você não consegue instalar o Windows com 2 GB de memória e também não consegue trabalhar com ele, por que agora ela então diminuiu aqui o consumo de memória? Agora caiu para 2 GB. Ou seja, o sistema está usando 2 GB só de memória da tua relação de memória que você tem aí, né? Da memória disponível que você tem. Então tem 4 GB, ele está usando 2 GB só dos meus 4 GB de memória. Mas conforme eu vou usando o programa, instalando o programa, vai consumindo memória, tá? Vai consumindo memória. Se eu vim aqui em sistema, aliás, no menu inicial, vem aqui configurações, vamos lá em sistema, para a gente ver aqui uma especificação melhor. Vem aqui em sistema, vamos aqui em sobre, para a gente ver. E aqui você vai ver, ó, 4 GB instalado, né? Memória RAM instalado, 4 GB. E eu tenho aqui 128 MB, né? Que é da placa de vídeo, 128 MB dedicado à placa de vídeo, da minha placa, né? Que é a Intel Graphics 530. E descendo aqui embaixo, você vai ver, ó, 4 GB, aliás, 4 GB instalado, né? Utilizado, instalado. E utilizado 3.89 GB. Observe aqui, ó, 3.89 GB. Só que agora caiu para 2 GB. Vocês estão vendo aqui no gerenciador de tarefa, certo? Então, quando eu atualizei essa máquina, que eu atualizei para essa versão aqui, ó, essa compilação aqui, 26.220, 9223, né? Eu atualizei dia 31. Aliás, dia 12, né? Foi instalado dia 12. E eu estou com a versão de avaliação aqui que expira dia 31. Vocês podem ver aqui embaixo, que ela está aqui, ó. A versão de teste, tá? Insider, ela vai expirar dia 31. Então agora você tem agora aí 2 GB, né? Instalado, aliás, 2 GB aqui no gerenciador de tarefa que o Windows está consumindo. 2 GB de memória. Bom, como eu disse, ela poderia deixar lá no início, lá na especificação lá de requisito para a instalação do Windows, 2 GB de memória, beleza. Seria bom? Eu acho que não, porque às vezes você usa muito programa aí que requer memória RAM. Por exemplo, se você gravar com OBS, você tem que ter memória RAM no teu computador, 16 GB, acima de 16 GB. Porque o OBS é um programa muito pesado, que é para você gravar live, outras coisas aí. E também ele é integrado com o YouTube, né? Esses programas que você faz live, grava live, essas coisas é integrado com o YouTube. Então, requer memória RAM. Agora uma explicação bem lógica aqui para vocês. Tá bom, vocês... então quer dizer que eu posso instalar o Windows 11, Francisco, com 4 GB de memória que vai funcionar perfeitamente? Vai funcionar perfeitamente. Mas lembrando,
Tem programas que requerem memória RAM, como eu disse, editor de vídeo, editor de foto, outros programas aí pesados, programa para criar projetos, etc. Beleza, se você não tem nada disso no teu PC, você está usando o Windows para uso doméstico, vamos colocar assim, show de bola, vai funcionar perfeitamente para você. Agora, se você joga, gosta de jogar, gravar quando está jogando, aí eu te aconselho a você ter 32 GB de memória, que é o ideal para você, tá? Mas se você também para uso, vamos supor, para escritório, para empresa, você coloca aí 16 GB de memória que vai funcionar perfeitamente também. Porque a maioria das empresas, a maioria não, todas elas usa o tal do Office, pacote Office, né, para trabalhar. E o pacote Office também, ele consome memória, tá? Ele não é um programa assim leve, tem vários programas dentro dele, certo? Vários aplicativos. Cada um deles lá consome memória. Se eu instalar aqui na minha máquina aqui, já vai consumir um pouco mais de memória. Então, se você tem aí uma máquina aí e você tem 4 GB de memória, mas não tem nada instalado aqui na tela, muita coisa, vai funcionar perfeitamente. Mas se você já trabalha com editor de vídeo, editor de foto, te aconselho a você instalar 16 GB ou 8 GB, tá? 8 ou 16, beleza? Para escritório, empresa, 16 GB tá ótimo. Agora, para quem joga, grava jogos, essas coisas todas, 32 GB é o ideal, é o suficiente para você trabalhar, certo? Então, galera, esse aí é o recurso, tá? Vocês vêm aqui no gerenciador de tarefa, aqui na barra de tarefa, vem aqui gerenciador de tarefa e dá uma olhada aí, tá? Para ver se você já receberam esse recurso, tá? Se tá aí tudo certinho aí. Se você tem 2 GB, 4 GB, vai cair para 2. Se você tem 16 GB aqui, também vai estar em uso aqui 4 GB, você vai cair para 2, tá? Para 2, 2,5, alguma coisa assim, ok? Eu vou fazer um teste na outra máquina minha que eu tenho 16 GB, que eu vou ver a quanto que vai estar aqui, que vai cair para mim. Eu sei que na outra máquina minha, 16 GB que eu tenho, aqui tem em uso 4 GB, tá? 4 GB e pouco aqui em uso. Então, de repente, pode cair para 2 também, tá? Se você tem 32 GB, aqui vai cair para 7, tá? Se você está usando 13 GB aqui, vai cair para 7 ou 6 GB, ok? Então, vocês dão uma olhada aí, se vocês já receberam esses recursos. Ontem, né, terça-feira, aliás, chegou alguns recursos novos aí, que eu já também, aproveitando aqui, já vou mostrar aqui para vocês. E eu atualizei, não, recebi esses recursos na minha máquina, né, que são esse aqui, né, que eu já mostrei para vocês, ó, agora sim, é oficial, tá? Eu recebi terça-feira, são esse aqui, ó, tá? Que agora é a posição da barra de tarefa, certo? Posição da barra de tarefa que você pode colocar onde você quiser agora, tá bom? Aqui é o tamanho da barra de tarefa. Você observa que se eu vir aqui em pequeno, ela vai diminuir, ó. Olha lá o tamanho que ela ficou, não dá nem para ver, ó. Tá vendo? Não dá nem para ver. Então, deixa aqui. E aqui você já sabe, se botar aqui na esquerda, ó, na direita, vai ficar aqui na direita, né? Se você botar na esquerda, vai ficar aqui na esquerda. Observe aqui, ó, na esquerda. Superior é em cima, né? Você já sabe disso. E inferior é o padrão aqui de baixo. Beleza? Agora, vamos lá aqui, se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Esses recursos todos eu já recebi, já está tudo aqui na minha máquina, tá? Quando chegar a 26H2, vai vir outros recursos também aí, né? Que vai vir na 26H2. Aqui é ícone da bandeja, né? Do sistema. Isso aqui, tudo aqui, ó. Tá? É da bandeja do sistema. Beleza? Bom, então vamos aqui agora, vamos aqui em jogos. Ó, modo Xbox já está aqui na minha máquina, já chegou, já está ativado direitinho. Eu vou testar esse recurso, galera, porque tem muitos aí falando que não é lá essas coisas não, tá? Mas eu vou testar ele para ver se ele tem um bom desempenho aqui no Windows 11, para ver se vai funcionar legalzinho. Mas vocês testam aí, tá? Se vocês jogam, gostam de jogar, testa aí na máquina de vocês, ver se está tudo certo, ok? Vamos aqui em sensibilidade, rapidinho, para a gente ver aqui, filtro de cor. Já tinha aqui, né? Tonalidade da tela, já mostrei para vocês. Mas vamos aqui agora onde? Deixa eu sair daqui e vamos aqui no menu iniciar, que também chegou agora o recurso aqui para o menu iniciar. Eu já tinha mostrado para vocês, mas agora é oficial, tá? Observe aqui, ó, que agora tem alguns recursos aqui dentro, tá? Fixar, recente, né? Todos. Se você abrir o menu iniciar, tudo isso tem aqui dentro, ó. Fixado, recente e tudo. Aí o que que acontece? Se você desmarcar aqui o fixado, vamos aqui no menu iniciar, vai sumir o fixado, tá vendo? Ficou só recente, beleza? E se eu desmarcar aqui o recente, o que que vai acontecer? Vai sumir também o recente, ficou só todos. E se eu desmarcar o todo, o menu inicial vai ficar pelado, sem nada, tá? Vai ficar assim, dessa maneira aqui, beleza? Agora, uma coisa interessante que eu gostei, né? Que eu gostei
mas também assim, fiquei assim pensando por que que ela não fez isso no início, né? É isso aqui, ó, automático padrão. O que que é isso aqui? É o tamanho do menu iniciar. Se você colocar aqui pequeno, olha só o tamanho que ficou o menu iniciar. Olha aí, olha o tamanho que ficou isso aqui. Não poderia ser assim? Por que que ela fez um menu tão grande, que eu vou mostrar para vocês agora, o tamanho. Aí você vem aqui, ó, em grande, olha só o tamanho que isso aqui ficou. Vou abrir, aí ficou o tamanho grande normal, não é isso? Não poderia ser aquele tamanhozinho? Aí agora ela colocou, mas tudo bem, você pode deixar no tamanho pequeno aqui, né? Eu vou deixar no tamanho pequeno, vai ficar legal, né? Então deixa aqui ativado já no esquema, tá? Descendo aqui para baixo. Agora vamos abrir aqui o menu iniciar. Ficou pequenininho, mas ficou bonitinho, gostei, tá? Gostei mesmo. Vou deixar assim para não ficar muito grande aqui na tela, beleza? Agora descendo aqui para baixo, nós temos aqui mostrar notificação relacionada à conta. É isso aqui, galera, ó. Isso aqui, tá? Você clica aqui, ó. Aí mostrar isso aqui, tá vendo? Ó, sobre a conta tua, tá? A tua conta aqui, ó. Tá vendo? Minha conta. Aí você sai daqui. Aqui embaixo, mostrar entre recente na lista de atalho do explorador de arquivo. Ah, tá, beleza. Então isso aqui já está funcionando também. Observe que isso aqui são uns aplicativos recentes que você instala, que você baixa lá da internet. Então vou aqui no explorador de arquivo, vou mostrar para você. É isso aqui, ó, recente. Observe que já tem aqui uma porrada, tá vendo? Ó, recente. Tudo que você usa ou que você baixa vai cair aqui. Tá na relação aqui de recente. Você acabou de usar o WinRAR, instalar, ele caiu aqui. Você acabou de criar um arquivo, ele vai cair aqui. Até esse aqui tá no formato nuvem, só que não tem um nuvem não. Mas tá, eu vou desmarcar aqui então. Desmarquei aqui, ó. E o que que vai acontecer? Vai continuar lá. Vamos lá. Sumiu. Tá vendo aqui, ó? Não tem mais o recente. Desapareceu aqui, tá? Então, quer dizer, se você quer deixar isso aqui marcado, você deixa. Fica o critério de vocês aí, beleza? Bom, vou deixar marcado do jeito que tal. Aqui embaixo, isso aqui é interessante. Ocultar o seu nome e a sua imagem do perfil do iniciar, do menu inicial. O que que é? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui minha foto aqui, meu nome? Então, se eu vier aqui e ativar, que está desativado, tá ao contrário, vai sumir, tá vendo? Sumiu, ficou somente aqui a especificação da minha foto e com a minha, da minha conta e com a minha foto, tá vendo? Sumiu. A minha foto ela não tá aqui mais, não desapareceu. Aí eu venho aqui, desativo e automaticamente ela vem e aparece aqui, beleza? Bom, o que que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês que chegou para mim, que agora ficou, né? Tá aqui num esquema. Vamos lá, pasta. Isso aqui é o seguinte, tudo que está aqui marcado, galera, está aqui embaixo no menu iniciar. Já mostrei para vocês, ó, tá aqui, ó, tá? Isso aqui você marca tudo e vai aparecer aqui. Se você desmarcar tudo, vai sumir tudo isso aqui que está aqui embaixo, tá? Vai sumir tudo aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Bom, acho que foi só isso só que eu recebi. Não sei se tem mais alguma coisa. Vamos aqui no Windows Update. Aqui eu já mostrei para vocês, tá? Já mostrei que esse recurso aqui já chegou há muito tempo para mim. Que aqui agora você pode escolher uma data para você pausar as atualizações. Já falei isso para vocês, né? E aqui você vem em recuperação, a opção avançada. E aí você vem aqui em recuperação, que é aquele recurso que eu também já mostrei para vocês. Já até testei ele, tá? Testei ele, funciona, tá? Ele tá aqui, ó. Já tem um ponto de restauração criado, ó. Tá vendo aqui? Já criou aqui nessa máquina já, tem um ponto de restauração. Se eu quiser restaurar ela aqui, eu restauro, tá? E esse recurso ele é muito bom, galera. Por quê? Eu excluí vários arquivos da minha máquina, da outra máquina que eu fiz esse teste, e recuperei todos os arquivos que eu tinha excluído para a lixeira. Depois excluí da lixeira, né? Limpei a lixeira, depois que eu fiz a recuperação, veio todos os arquivos e os vídeos que eu tinha excluído. Muito bom mesmo, beleza mesmo, gostei, tá? Então se você já tem aí, deixa ele ativado aí, configurado direitinho, para que vocês possam fazer a recuperação da máquina de vocês depois. Tem vários meios para você recuperar a tua máquina, certo? Bom, galera, eu só fiz aqui esse vídeo para mostrar para vocês aí esse novo recurso da diminuição aí de uso da memória aí, né, que a Microsoft liberou, e também mostrando os recursos que já chegou para mim aqui fixo, já está aqui já, como é que se diz, oficialmente, beleza? Bom, se vocês gostou do vídeo aí, essa explicação ficou bem lógica para vocês aí, né, bem detalhada aí, deixa lá nos comentários, comenta lá, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, tá bom? Porque esse recurso ele é muito bom, gostei, tá? Diminuiu já um pouco da memória RAM, né? Já sobrou um pouco de memória RAM para mim, beleza? Então, fico por aqui e até mais vezes.